Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, estamos mais uma vez reunidos para realizarmos juntos o estudo do Evangelho de Jesus, iluminado e sob as bênçãos da nossa doutrina espírita, estudando hoje o capítulo 7º, item 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos iniciar, como sempre fazemos, através da oração, e vamos nos utilizarmos da oração que Jesus nos ensinou, tá bom? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade e a glória, para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos benfeitores e amigos espirituais, estamos iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus caríssimos irmãos, estamos já caminhando para o encerrar do ano de 2020, ano em que nós estamos tendo tantos desafios, né? Estou aqui fazendo o estudo hoje da nossa abençoada casa de Paulo de Tarso, em que realizamos alguns poucos trabalhos na parte de assistência e atendimento fraterno, sempre nos acautelando das necessárias providências de proteção, afastamento, uso de máscaras, álcool em gel, para não deixarmos de atender aqueles irmãos que sofrem ou pelas necessidades do estômago ou pelas necessidades do espírito. Nós temos hoje, meus irmãos, do capítulo 7º, item 7, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus, segundo o evangelista Mateus, no capítulo 11, versículos 25, disse o seguinte: Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor dos céus e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Meus irmãos, nós precisamos sempre, e é uma forma muito interessante de nós estudarmos o Evangelho de Jesus, fazermos a contextualização do momento em que Jesus ensinou para a humanidade essas verdades, no caso aqui, registradas pelo evangelista Mateus. Nós vamos ver que durante todo esse registro aqui do capítulo 11 do evangelista Mateus, Jesus demonstra a necessidade da humildade, a necessidade da simplicidade de coração, como requisitos absolutamente necessários à compreensão da sua boa nova, da compreensão dos seus ensinos. E nós vamos nos recorrendo aqui a uma Bíblia, que sempre recorremos em nossos estudos evangélicos e doutrinários, que Jesus, acabando isso, do Evangelho de Mateus, o capítulo 11 começa assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. Então Jesus começou a pregar nas próprias cidades de onde que eram as cidades em que nasceram e viviam os seus discípulos amados. E João, ouvindo no cárcere, e aí João, o Batista, ouvindo Jesus, lá da prisão em que ele estava, na fortaleza de Aqueronte, por determinação de Herodes Antipas, ele ouviu Jesus falar tantas verdades e ouviu tantas
informações a respeito das falas do Cristo, e ele resolveu enviar 2 dos seus discípulos para ter com Jesus. E esses discípulos, assim que se encontraram com o mestre, perguntaram a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: ide e anunciais a João as coisas que ouvi e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o reino do Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João, o Batista, né? Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Mas os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que prepararás diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, meus caríssimos irmãos, nós vamos ver que naquele tempo Jesus, ele anunciava o reino de Deus e anunciava a sua boa nova para 99% de criaturas muito pobres, pescadores, escravos, pessoas humildes, pessoas simples. E nós vamos ver que não existia sequer a conhecida classe média que nós temos hoje, né? E que veio com o progresso da civilização e com o surgimento de novas atividades comerciais, industriais, agropecuárias, né? Agropastoris, e com o desenvolvimento da própria civilização humana. Mas naquele tempo, quem não era romano era escravo, quem não era grego era bárbaro, quem não era judeu da elite era gentio, né? Então, é importante que uma pequena classe de privilegiados, de intelectuais, de poderosos, de dominadores ou de criaturas muito ricas, elas, evidentemente que existindo numa pequena maioria, estavam diante de uma multidão imensa de criaturas muito necessitadas, muito pobrezinhas, sem assistência nenhuma de ninguém, sequer do Estado, né? Foi Jesus que inaugurou a assistência social ao amparar a todos os pequeninos que lhes procuravam e inspirar os seus discípulos a posteriormente criarem a Casa do Caminho, onde eles assistiam todos os desafortunados da terra. Então, meus prezados irmãos, Jesus, é por isso que ele manda falar a João Batista, como nós vimos aqui ao final do item 11, né? Aliás, no capítulo 11, no versículo 5º, onde ele fala que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Então Jesus, que andava pelas aldeias da Judéia, ele pregava para uma imensa maioria de criaturas muito necessitadas, muito sofredoras, né? E evidentemente que o mestre sabia perfeitamente que eram essas as criaturas que estavam aptas a compreender os seus ensinos, em aceitar os seus ensinamentos, em aceitar as suas lições, né? Elas é que poderiam, evidentemente, compreender a mensagem do amor, a mensagem do perdão, a mensagem da caridade que o mestre trazia para todos.
Aqueles que eram os afortunados, os doutos e prudentes, como os chamara Jesus, aqueles que naquele tempo se encontravam na pontinha da pirâmide social como classe absolutamente dominadora do seu tempo, é evidente que eles não queriam perder os seus privilégios, eles não queriam saber de igualdade, eles não queriam saber de distribuir riquezas ou distribuir seus bens, com muitas e poucas raras exceções, né? Eles estavam muito confundidos, ou pela sua riqueza, ou pelo seu poder, ou pelos seus conhecimentos, né? E ainda no capítulo de número 11, que nós estamos aqui a estudar nessa tarde, nos versículos 20 a 24, Jesus então, continuando a sua caminhada, nos narra Mateus, que ele começa a profetizar em relação a essas mesmas cidades por onde ele passou e que, ensinando a boa nova, ele não apenas a ensinou, né, como também promoveu inúmeros prodígios, curou muitas pessoas, devolveu a vista aos cegos, curou os endemoniados, né, curou os paralíticos, os coxos, os mancos, multiplicou os pães. Por todos esses locais onde o mestre passou, ele demonstrou a grandeza e o seu poder e ao mesmo tempo pregou o seu evangelho de luzes, de bênçãos, de amor, de amparo e de paz, né? Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui nos versículos 20 a 24 o seguinte: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, ou seja, essas cidades por onde o mestre passou, representando aí inclusive o mundo, e o Cristo profetizou dizendo que aqueles que viram, que presenciaram os ensinos e os prodígios, e aquilo não lhes abalou, e aquilo não lhes modificou o comportamento, a maneira de pensar, a maneira de agir em relação ao seu próximo, Jesus então profetizou que nessas cidades o pranto, o ranger de dentes, os sofrimentos acabariam um dia por se abaterem, né? Então ele fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, meus prezados irmãos, após toda essa advertência, que serve não apenas para Tiro, para Sidom, não apenas para Cafarnaum, nem para Betsaida apenas, nem para Corazim apenas, mas serve para o mundo inteiro, porque nós, ao longo de 20 séculos, estamos vendo dia após dia os milagres operados pelo Pai Celestial e compreendendo os prodígios que Jesus empreendeu quando aqui esteve, representando Deus junto de nós, nos mostrando de maneira clara como que nós poderemos seguir as nossas vidas e realizando imensas modificações para melhor, se conseguíssemos deixar que os seus ensinos e os seus exemplos penetrassem em nossos corações. Mas como nós ainda não permitimos que o Cristo entre em nossos corações na integralidade, essas advertências, com certeza, meus irmãos, minhas irmãs, valem também para nós, né? E Jesus termina dizendo, segundo a narrativa de Mateus, aqui no versículo 25, exatamente o estudo que estamos a promover hoje, quando ele fala, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então, meus prezados irmãos, nós verificamos que, segundo os relatos do evangelista Mateus, Jesus compreendia e anunciava as dificuldades que ele teria para a implementação da sua boa nova, não apenas na sua pregação, mas fundamentalmente para que as pessoas pudessem compreender naquele tempo ou no futuro o que ele desejava ensinar à humanidade. Por isso Jesus nos mostrou que nós só poderíamos compreendê-lo definitivamente se nós estivéssemos com os nossos corações preparados pela humildade, preparados pela simplicidade e maduros o suficiente para entendermos os seus ensinos. É evidente que o tempo trabalhou os nossos corações. Os sofrimentos que experimentamos foram professores duros, mas professores que nos mostraram a necessidade de uma transformação de nossas vidas. Isso tem acontecido conosco nas muitas e muitas reencarnações que tivemos no passado, ora em pobreza extrema, ora em Fausto, iluminado pelos salões da riqueza temporária do mundo. Temos tido a oportunidade de respirar em diversos ambientes do mundo e, ao longo de todas essas eras, promovermos aos poucos a nossa transformação. Nessa encarnação, meus irmãos, não percamos a oportunidade de compreendermos definitivamente o Evangelho de luzes do nosso Senhor Jesus. Quando o mestre, aqui nesse capítulo que Kardec separa como o capítulo dos pobres de espírito, porque seriam esses pobres de espíritos que compreenderiam a mensagem do Cristo e com humildade suficiente em seus corações haveriam de promover a sua transformação e auxiliar Jesus a transformação do mundo. Pobre de espírito significando humildes de coração, humildes de alma. E se por um lado aqueles que sofriam teriam melhores condições de aceitar a boa nova, por outro lado o mestre sabia que poucos, muito poucos mesmo, as inúmeras legiões de pobres, de escravizados e sofredores também o seguiriam naquele momento. E a partir e a aceitação e posteriormente uma verdadeira transformação haveria de vir com o tempo. Mas Jesus fez questão de direcionar os seus ensinamentos para essas criaturas esquecidas do mundo, porque eles sabiam que elas viriam em primeiro lugar, elas o aceitariam em primeiro lugar. As mulheres, as mães, aquelas criaturas que desenvolveram no sentimento da maternidade a capacidade de compreender melhor o amor, elas viriam e vieram, em primeiro lugar. Tanto que foram mulheres desassombradas que seguiram Jesus naquele séquito triste que ia em direção ao Monte Gólgota, onde haveria a sua crucificação. Foram as mulheres que não o abandonaram em momento algum e choraram por ele durante o momento em que a humanidade, errando de maneira crucial, condenou Cristo à cruz ignominiosa, esquecendo-se de que ele era definitivamente o Salvador do nosso mundo. Pois essas criaturas vieram em primeiro lugar e passaram por séculos ensinando os seus filhos a também aceitarem aquele Jesus iluminado e abençoado. E nós, quando observamos o que acontece nos tempos de hoje, nós não temos como não lembrar as muitas e muitas oportunidades em que, nos encontrando aqui nos sábados, verificamos as mães trazendo de mãos dadas os seus filhinhos para as escolas de evangelho da nossa casa de oração, estudo e trabalho. Eu mesmo, meus irmãos, fui trazido aqui assim, quando pequeno, quando infante ainda, dando as mãos à minha mãezinha querida, que fundou as escolas de evangelho dessa instituição e que nos
orientava nos sábados a nos prepararmos logo bem cedo, colocando uma roupinha bem limpinha e um sorriso nos rostos, para que viéssemos aqui receber os ensinamentos de Jesus, junto de dezenas de crianças que também o fariam, crianças essas que se contavam nas condições de humildes, de remediadas como nós, de crianças que tinham oportunidade de uma escola, outras não, mas que se reuniam pelos laços do amor, aqui nessa casa, que também tem a evangelização espírita cristã, cuja paraninfa, cuja querida mentora é a nossa inesquecível irmã Cipriana. Foram anos de muita alegria, foram anos que nos trazem lembranças de extrema felicidade e cujos ensinamentos das nossas professoras, eu tive algumas, me lembro delas, Dona Terezinha, Dona Anita, Seu Lineu, que fizeram soar em nossos corações os primeiros ensinamentos do Evangelho, com um quadro coberto por uma flanela, onde ali eram colocadas as figuras que representavam os discípulos, que representavam Madalena, que representavam Zaqueu, as figuras que representavam as paisagens da Judéia daquele tempo, com camelos, com planícies arenosas, e a figura inesquecível do Mestre Jesus, da sua mãezinha Maria, do seu pai José, sendo carregado logo pequenininho da manjedoura diretamente para o Egito, fugindo da incompreensão e da injustiça humanas. Essas figuras nunca saíram da minha mente. Eu jamais conseguirei esquecer essas aulas abençoadas que marcaram profundamente a minha personalidade, junto com os ensinos e os exemplos dos meus pais, no culto do Evangelho, em que nós tivemos a oportunidade de refundir aquilo que de ruim nós trazemos ainda de vidas passadas. Evidente que não conseguimos corrigir tudo ainda, infelizmente, mas foram as escolas de Evangelho que amoleceram os nossos corações, no sentido de que nós nos tornássemos mais brandos e mais pacíficos, no sentido de que nós nos tornássemos criaturas mais humildes, mas que nos aproximássemos mais desses pobres de espírito que Jesus faz alusão no Evangelho de Mateus, que estamos aqui a estudar mais uma vez na tarde de hoje. Então, meus irmãos, nós verificamos que a inteligência do mundo, a grandeza do mundo, em verdade, gerou muita opressão no nosso planeta. Os intelectuais que, no primeiro momento, não entenderam Jesus, muito poucos compreenderam Jesus, ao longo dos séculos foram manipulados pelas sombras a fim de promoverem a conspurcação dos ensinos do Cristo, a fim de modificarem dolosamente os ensinamentos de Jesus, a fim de que as criaturas perdessem ao longo do tempo a possibilidade de encontrarem no Evangelho a sua verdadeira transformação. E nós vamos encontrar as inteligências bestiais das criaturas humanas, nós, criaturas humanas, combatendo a sabedoria divina por longo tempo. Tem um livro chamado Nas Convulsões do século XX, de autoria de Emmanuel. Nós vamos encontrar exatamente essas observações de Emmanuel a respeito do que nós tentamos fazer e conseguimos em parte com o Evangelho de Jesus, que só foi resgatado 19 séculos depois por um genial e abençoado professor francês que recebe dos espíritos iluminados aqueles preceitos e ensinamentos que resgatariam com toda a sua luminosidade os abençoados ensinos de Jesus quando aqui esteve entre nós. Desde Constantino, meus irmãos, nós constatamos que o cristianismo sofreu interferências egoísticas
tendo os seus representantes principalmente os cultos e os poderosos da terra. Infelizmente, houve uma transformação brutal da igreja simples e abençoada de Jesus para algo que se transformou em algo de muito poder, né? E que gerou muito sofrimento e muita dor durante muito tempo para as criaturas humanas. O Aristóteles, por exemplo, que era considerado o oráculo de todos os filósofos e teólogos, aplaudia o cativeiro, a escravidão dos fracos pelos poderosos. Hoje, certamente, depois do Evangelho de Jesus, certamente ele não ensinaria isso mais. Inácio de Loyola, o santo, a pretexto de preservar a fé, mobilizou os tribunais da Inquisição. Com toda certeza, depois da iluminação que o Evangelho causou nos séculos subsequentes aos corações e mentes do mundo, certamente ele não faria isso mais. Graças, meus irmãos, ao Evangelho de Jesus, houve profundas transformações nas instituições humanas, que foram aos poucos se deixando influenciar pelas blandices cariciosas dos ensinos do Mestre Divino e se refundiram muitas delas, a maioria delas, se não quase todas, sob essa influência e sob esse sol abrasador que trouxe iluminação e progresso para o nosso planeta. A dignificação do espírito, porém, permanece ainda nos seus estágios iniciais. Se todos nós utilizássemos da nossa inteligência, que Deus nos proporcionou, e concedesse e agíssemos de acordo com a vontade do Pai, com toda certeza a terra já estaria regenerada. E Jesus, como governador do planeta, proporcionou diversas oportunidades para que isso acontecesse. Dizem, meus irmãos, alguns estudos da Organização Mundial de Saúde, que em torno de 5% da população de um determinado país é formada de criaturas superdotadas, ou seja, com QI maior que 130. Se levarmos em conta o Brasil com uma população de aproximadamente 200 milhões de habitantes, isso significa dizer que 10 milhões de pessoas são superdotadas aqui no país. E todo esse progresso intelectual e moral, ele poderia contribuir em muito para o progresso e o adiantamento desses outros 95% formado de criaturas, na sua grande maioria, de conhecimento mediano, de capacidade mediana, mas que tem uma profunda capacidade de se deixar impressionar, estudar, aprender e progredir, né? Então é importante que nós mantenhamos a doutrina espírita sempre nas nossas cogitações diárias. É importante que nós continuemos estudando, é importante que nós continuemos nos preparando cada vez mais sob a influência bendita e abençoada do Evangelho do Cristo, que nos proporciona um sentimento de amor pelo próximo, que nos cura e nos transforma, ou seja, que cura os nossos males e que transforma as nossas atitudes, auxiliando o Mestre Divino no grande trabalho de aprimoramento e de regeneração do mundo em que nós vivemos. É importante, por isso, meus irmãos, nós nunca deixarmos de estudar a doutrina espírita a partir da conceituação e da influência evangélica, da influência de Jesus. É importante nós jamais imaginarmos que poderemos ser espíritas sem Jesus, que poderemos estudar o espiritismo diferenciando ou separando do ensino do Evangelho do Cristo. Isso é impossível. Retirar Jesus do espiritismo, sob pretexto que for, é condenar a doutrina espírita a ser mais uma seita que forma fanáticos ou criaturas frias de coração. Jesus é o calor que dá vida ao mundo. É o mestre que, empreendendo as leis divinas no nosso orbe, nos ensinou a compreendê-las, nos ensinou a entendê-las e
permitir que essas leis transformem as nossas vidas. Foi Jesus que nos ensinou o amor, e é o amor que está tirando a humanidade do ocaso e levando a humanidade para os cimos, para a sua condição final, nesse ciclo em que ela se encontra de uma humanidade regenerada, né? E é Jesus que nos transformará em sábios, que nos transformará em espíritos dignos, é Jesus que nos transformará em espíritos de luz. Mas quando que isso acontecerá, meus irmãos? Quando que isso efetivamente ocorrerá no nosso planeta? Jesus um dia se encontrava na assembleia familiar da casa de Pedro e ele então toma a palavra como se tivesse nimbado de luzes e influenciado diretamente pelo Espírito Divino e disse o seguinte a respeito dos sinais da renovação. E essa fala profética do Cristo foi registrada pelo espírito de Neio Lúcio, o Arthur Joviano, cujas cartas estamos inclusive a estudar agora presentemente para o seu filho Rômulo Joviano, que foi o patrão do Chico Xavier na Fazenda Modelo e que nos traz cartas essas que nos trazem interessantíssimas revelações do mundo espiritual. Então Neio Lúcio nos recupera nos arquivos da espiritualidade os seguintes ensinos de Jesus, como se fossem aqui uma manifestação profética do Cristo a respeito do nosso mundo. E quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma no mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares de supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aqueles que, embora saibam pouco, procuram acender uma luz nas sombras que ainda envolvem os irmãos mais próximos. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, fez um longo intervalo e acentuou. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências da conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e de sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas
para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Nesse ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa, e lá fora, a tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes, a brilharem no alto, pareciam saudar essa era distante. Meus queridos irmãos, muito influenciado pelo clima de paz e de amor que vigora nesta casa de oração e trabalho de Paulo de Tarso, nós agradecemos a oportunidade abençoada do estudo singelo, um estudo que nem de longe é fruto de conjecturas realizadas por este que vos falam, do ponto de vista da elevação e da capacidade de externar o Evangelho de Jesus da maneira que ele precisa. Nem de longe temos essa capacidade. Mas gostaríamos, meus irmãos, de dizer a todos vocês que as emoções que já se fazem presentes em nossas almas, pelo menos elas falam por nós. Falam com muito amor e carinho, e é por isso que com muito amor e carinho nós temos procurado tirar alguns minutos do nosso tempo para podermos dividir o Evangelho de Jesus em gotículas pequeninas, mas abençoadas com todos vocês. Recebam esse nosso esforço com muito carinho e com muito amor. Eu desejo que todos vocês estejam bem em seus lares, que todos estejam com saúde, que todos estejam em paz. E a partir de agora, passo a palavra para a nossa querida irmã, Dona Luzia, para que ela dê sequência aos nossos estudos dessa tarde, tá bom? Que Jesus abençoe, meus irmãos, a todos vocês. Muito obrigado.